Obrigado, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Todos os governos, eu aprendi nesses 9 anos como deputado, têm prós e contras. Projetos bacanas, leis interessantes e também o contraponto, coisas que não são boas. Claro que eu, sendo do MDB, uma das grandes políticas que eu sempre tive orgulho e aonde roda o Paraná é a questão tributária. Portanto, quando nós, em 10 de setembro de 2019, o governo publicou o decreto 2673/2019, que determina a retirada de mais de 60 mil itens do setor de alimentos do regime de substituição tributária, de acordo com o decreto, a medida entrará em vigor a partir do dia 1º de novembro. Vários itens ligados à alimentação englobam esses 60 mil itens. Além disso, os vinhos também entraram na revisão para acompanhar a decisão de estados vizinhos. Lutas antigas nossas aqui na oposição da Assembleia. Tudo aquilo que nós falávamos parece que agora está sendo levado em conta. Sabemos que a substituição tributária é a cobrança antecipada do ICMS, está quebrando as micro e pequenas empresas em todo o Brasil. Em especial no Paraná, a substituição gera perda de competitividade com outros estados. Aqui eu cito o exemplo, meu pai, deputado Romanelli, foi comprar um ar-condicionado aqui em Curitiba e ela disse: o senhor espere 3 dias que chega. Mas por quê? Porque vem de Santa Catarina, onde o ICMS lá é mais barato e vale a pena se fazer. Então é algo que parece que está sendo mexido. E entendo como uma das heranças malditas do governo anterior a questão da substituição tributária. Nesse sentido, eu gostaria de saber, senhor secretário, quais os critérios adotados para retirar a substituição tributária apenas do setor de alimentos? O governo pretende retirar a substituição tributária de mais itens? A Secretaria da Fazenda tem prazo para apresentar estudos com os impactos das medidas tomadas para ver se pode diminuir o valor da alíquota? Essa seria o início. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado, acho que a pergunta é muito apropriada e, de fato, ela vem ao encontro de uma parte expressiva da sociedade. O problema conceitual da substituição tributária é que ela é uma forma de tributar muito eficiente e ela tem baixo custo para a arrecadação, porque ela tributa na fonte principal e deixa para baixo. Eu acho que o decreto que o governador assinou, encaminhado pela Secretaria da Fazenda e pela Receita Especial, ele é um decreto muito corajoso e, ao mesmo tempo, é um gesto de confiança na atividade comercial do Estado por conta de eventuais deslizes ou desfios que possam ter acontecido no passado. Para cada mudança na substituição tributária existe um potencial de perda de receita, porque quanto mais a cadeia de comercialização for aberta e quanto maior a quantidade de pequenas e médias empresas na base estiverem presentes, maior é o número de operações do Simples e que não são contribuintes. Então, existe uma perda estimada no processo. Quando você tributa aqui em cima, a perda é minimizada. E nós temos realmente estudos para poder avançar, principalmente alguns itens que aparentemente, como eletroeletrônico, que aparentemente não há esse risco. Mas é claro que tem a arbitragem por parte dos ICMS e muitas vezes de operações com empresas fantasmas que também ocorrem. Mas, deputado, você tem um problema sério. A LRF nos diz o seguinte: para cada perda de receita que você tiver, você tem que indicar uma nova fonte ou custo de despesa. Caso eu incorra numa ação em massa de eliminação de foco da substituição tributária, a perda potencial pode chegar a alguns bilhões de reais e alguns bilhões de reais terão um impacto direto sobre o orçamento do Estado. Eu posso até ser aplaudido por alguns setores, mas eu seria preso no dia seguinte, porque eu estaria incorrendo num risco elevado à sustentabilidade fiscal do Estado. Então tem que ser feito com muito cuidado, é um ato de coragem do governador e, ao mesmo tempo, um gesto de confiança
que nós vamos estar analisando com bastante, com a lupa, todas as atividades para verificar se não há desvios. Mas eu concordo com o senhor que a questão da concorrência interestadual e das formas ou mecanismos de captura de comércio, pela atividade do comércio eletrônico, ele é um problema sério. Tanto é que no âmbito do CONFAS nós estamos discutindo exaustivamente como fazer para que se gere uma certa isonomia tributária entre os estados. E a própria Santa Catarina já está analisando e também está fazendo alguns movimentos duros com relação a eventual deslizes e até na revisão de benefícios fiscais do Estado. Nós estamos em conversas bastante avançadas com a Receita do Santa Catarina para fazer operações conjuntas de fiscalização em atividades que possam ser correlatas, assim também com o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, cada gesto desse, ele tem um certo tempo, um certo prazo para ser implementado e um certo risco embutido. As coisas vão ocorrer na medida em que a gente tiver segurança que essa trajetória ela é sustentável. Tanto é que, ao mesmo tempo que é feito movimentos para tentar desonerar a questão fiscal, é feito ações praticamente semanais de combate à sonegação. Por quê? Para mostrar claramente que o Estado está presente, que ele não vai permitir deslizes, e as operações de combate à sonegação, dirigidas aqui pelo nosso diretor da Receita, Luiz Moraes, e sua equipe, tem se revelado bastante produtiva. Nós tivemos um incremento de autos de infração, inclusive uma atuação até mais decisiva sobre alguns setores que nós sempre percebemos que sonegavam. Eu gostaria de saber mais especificamente a questão do prazo, se o senhor puder dar uma previsão, pelo menos, para que nós possamos aqui dentro do Poder Legislativo também estarmos nessa expectativa. E uma outra pergunta que me surgiu ao longo da sua explanação, secretário: como está sendo feito as conversas entre vários secretários da Fazenda do nosso país na questão dessa tributação, do que o ministro Paulo Guedes está imaginando? Se o senhor puder também nos brindar e trazer alguma novidade a respeito disso, eu acho que é interessante para todos nós sabermos se existe essa questão do imposto único, o que está acontecendo, ou é muita conversa e pouca medida. Obrigado. Pois não, meu caro. Com relação ao prazo, tem uma frase famosa de um político que o senhor conhece, que é o Pinheiro Machado, de 1915, quando ele estava sendo provocado num confronto de rua, ele falou para o cocheiro: olha, vá não tão rápido que pareça fuga e não tão devagar que pareça provocação. Então é mais ou menos a velocidade, né, que é dada. Não pode parecer que é um desatino, nem também que é um ato de covardia. Com relação à reforma tributária, eu sou um dos coordenadores no Brasil do projeto. O projeto apresentado pelos secretários de Fazenda, no âmbito do CONFAS, que foi encaminhado, é um projeto, eu diria, dentro das possibilidades, é o projeto mais racional. Há um problema sério, porque a União ela tem uma visão muito própria do que seria uma reforma tributária. Certamente não será feita uma reforma tributária, será feito um grande sistema um projeto de diminuição de custos e encargos, o que é muito bom. Se estima que 2% do PIB do Brasil seja consumido por questões de obrigações contábeis, obrigações legais e obrigações acessórias. O modelo é possível, a criação de um IVA nacional, que juntaria o PIS, COFINS, com o ICMS, ICS, ISS e outras contribuições, e que haveria um ente fiscalizador com uma base ampla e uma alíquota uniforme. Tem alguns problemas. Isso é o seguinte: isso já está, um projeto inicial chamado Emenda PEC 45 do deputado Baleia Rossi foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já está em trânsito o projeto Raule e há uma tentativa de convergência. Eu falo periodicamente com o presidente da Câmara dos Deputados, há uma necessidade de entender o problema e de resolvê-lo, mas existe ainda muitos ruídos, principalmente por estados e setores que se sentem perdedores, como, por exemplo, a questão de estados que são fortemente exportadores e que não teriam uma base tributária muito estável, assim como também alguns estados do Nordeste que acham que os seus projetos de reforma tributária devem estar
deve ser assegurado na Constituição algum tipo de fundo para desenvolvimento regional, e ao mesmo tempo que a Zona Franca de Manaus, que exige um subsídio de 30 bilhões de reais por ano. Nós entendemos que não é uma coisa que não é muito factível, a sociedade brasileira não está disposta a pagar. Então existe um imbróglio, O governo federal, se dependesse dele, ele faria só uma coisa, faria o fim do IPI, a fusão do PIS e COFINS, e criaria uma CPMF e deixaria os estados ao léu para que eles pudessem, ao longo do outro tempo, fazer algum tipo de movimento. Mas isso do Baleia Rossi e do Raul, eles tratam questões do ICMS? Não tratam? Tratam essa questão do ICMS, com a extinção do ICMS. Para concluir, secretário. E a criação de um IVA, que seria um imposto sobre bens e serviços, com base ampla, alíquota única e sobre o valor adicionado, com o fim da acumulatividade. Certamente são propostas muito boas, mas esbarram em alguns tipos de lobbies, tá certo?